Em 1848, o presidente Abraham Lincoln visitou as cataratas do Niágara e ficou tão impressionado com a beleza dessa maravilha natural que fez algumas anotações, inclusive a seguinte: quando Colombo procurou este continente pela primeira vez, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés conduziu Israel pelo Mar Vermelho, ou mesmo quando Adão saiu das mãos de seu Criador, então, como agora, o Niágara estava rugindo aqui. Os olhos daquela espécie de gigantes extintos, cujos ossos enchem os montes da América, contemplaram o Niágara, como os nossos o fazem agora. Durante o século XIX, houve muitos relatos de restos de esqueletos anormalmente grandes, descobertos nos antigos túmulos espalhados pela América do Norte. Hoje em dia, nenhuma mídia de notícias mencionou algo sobre gigantes antigos ou descobertas passadas. Se um esqueleto gigante for descoberto em algum lugar, ele certamente seria classificado e escondido do público. No entanto, não era assim no século XIX e no início do século XX. Quase todo ano havia pelo menos algumas manchetes de jornal informando a descoberta de esqueletos gigantes antigos. Parecia ser bastante normal encontrar ossos de gigantes na América, quando os primeiros colonizadores escavaram montes antigos para preparar estradas, fazendas e edifícios. O New York Times, em particular, escreveu muitos artigos de jornal sobre as descobertas de gigantes. Vamos ler alguns deles, começando por este intitulado: Os ossos de um gigante encontrados, que foi publicado em 25 de maio de 1882, e diz o seguinte: um crânio de tamanho heróico e formação singular foi descoberto entre as relíquias dos construtores de montes no Vale do Rio Vermelho. O monte tinha 60 pés de diâmetro e 12 pés de altura. Perto do centro foram encontrados os ossos de cerca de uma dúzia de homens e mulheres, misturados com ossos de vários animais. O crânio em questão era o único perfeito, e perto dele foram encontrados alguns ossos anormalmente grandes. O homem que o carregava era evidentemente um gigante. Uma investigação completa do monte e de seu conteúdo será feita pela Sociedade Histórica. Outro jornal, de 5 de maio de 1885, diz o seguinte: na semana passada, um pequeno monte perto de Homer foi aberto por alguns estudantes que encontraram um esqueleto. Hoje foi feita uma nova busca, e vários metros abaixo da superfície da terra, em um grande cofre, com piso de pedra e cobertura de casca de árvore, foram encontrados 4 esqueletos enormes, 3 deles com mais de 7 pés de comprimento cada, e outro com 8. Esse artigo do San Antonio Express fala sobre um crânio gigante que tem o dobro do tamanho de um ser humano normal, e há também uma foto. O artigo diz o seguinte: crânio de gigante de praia desenterrado por trabalhadores da WPA perto de Victoria. Acredita-se que seja o maior já encontrado no mundo. Cabeça normal também foi encontrada. Que o Texas teve um gigante na praia há muito tempo atrás. Parece provável a partir do grande crânio recentemente desenterrado e um monte no condado de Victoria. Acredita-se que seja o maior crânio humano já encontrado nos Estados Unidos e provavelmente no mundo. 2 vezes o tamanho do crânio de um homem normal. Os fragmentos foram desenterrados por W. Duffett, um arqueólogo que está escavando o monte no condado Victoria, em um projeto da WPA, patrocinado pela Universidade do Texas. No mesmo monte e no mesmo nível foi encontrado um crânio de tamanho normal. As peças retiradas do monte foram reconstruídas no laboratório da WPA, sob a supervisão de antropólogos físicos. Um estudo está sendo feito para determinar se o enorme crânio era de um homem pertencente a uma tribo de homens extraordinariamente grandes, ou se o crânio era de um membro anormal de uma tribo. Um caso de gigantismo. Vários ossos humanos grandes foram desenterrados nesse local. Outro artigo do New York Times, escrito em 1897, diz:
Um dos 3 montes recentemente descobertos nesta cidade foi aberto. Nele foi encontrado o esqueleto de um homem de tamanho gigantesco. Os ossos mediam da cabeça aos pés mais de 9 pés e estavam em um bom estado de conservação. O crânio era tão grande quanto uma medida de meio alqueire. Algumas barras de cobre finamente temperadas e outras relíquias estavam perto dos ossos. O monte do qual essas relíquias foram retiradas tem 3,5 metros de altura e 30 metros de comprimento, e varia de 2 a 3 metros de largura. Os 2 montes de menor tamanho serão escavados em breve. Este artigo de St. Paul Globe, escrito em 1904, afirma: ossos de um esqueleto humano de 3 metros de altura são desenterrados em Nevada. Trabalhadores envolvidos na escavação de cascalho aqui descobriram hoje, a uma profundidade de cerca de 12 pés, um monte de ossos, parte do esqueleto de um ser humano gigantesco. O Dr. Samuels os examinou e declarou que eram os ossos de um homem que devia ter quase 3 metros de altura. Aparentemente, essas descobertas eram algo completamente normal naquela época e não eram escondidas do público como são hoje. As descobertas de esqueletos gigantes não se limitaram apenas na América do Norte. Esse artigo fala de um esqueleto de gigante encontrado em uma caverna no México. O artigo diz o seguinte: Charles C. Clapp, que retornou recentemente do México, onde esteve encarregado dos interesses de mineração de Thomas W. Lawson, chamou a atenção do professor Agassiz para uma descoberta notável feita por ele. Ele encontrou no México uma caverna com cerca de 200 esqueletos de homens, cada um com mais de 2 metros de altura. A caverna era evidentemente o local de sepultamento de uma raça de gigantes que antecedeu os astecas. O Sr. Clapp organizou os ossos de um desses esqueletos e descobriu que o comprimento total era de 8 pés e 11 polegadas. Outros artigos mencionavam descobertas de gigantes na Europa. Este artigo de 1892, escrito pelo London Globe, fala da descoberta de uma raça de gigantes na França dos dias atuais. Diz o seguinte: no ano de 1890, alguns ossos humanos de tamanho enorme, o dobro do normal, de fato, foram encontrados no túmulo de Castelnau, e desde então têm sido cuidadosamente examinados pelo professor Kioner, que, embora admita que os ossos sejam de uma raça muito alta, os considera anormais em suas dimensões e aparentemente de crescimento mórbido. Sem dúvida, eles reabriram a questão dos gigantes da antiguidade, mas não fornecem evidências para decidi-la. Você não tem ideia de quantos outros artigos de jornal encontramos. Houve descobertas de gigantes em todo o mundo, e hoje, cientistas e arqueólogos fingem que isso nunca aconteceu. Este artigo, intitulado When Giants Roamed Earth, fala sobre as descobertas históricas de gigantes desde a época do Império Romano até o século XIX. Eis o que ele diz: o passado foi mais prolífico na produção de gigantes do que o presente. Em 1830, um desses gigantes, que está exposto em Rouen, tinha 3 metros de altura, e o gigante Calabra, trazido da Arábia para Roma, na época de Cláudio César, tinha a mesma altura. Fantow, que viveu na época de Eugênio II, tinha 11 pés e meio de altura. O Chevalier's Krog, em sua viagem ao Pico Tenerife, encontrou em uma das cavernas dessa montanha a cabeça de um gigante que tinha 60 dentes e que não tinha menos de 15 pés de altura. O gigante Ferragus, morto por Orlando, sobrinho de Carlos Magno, segundo relatos, tinha 28 pés de altura. Em 1814, foi encontrada a tumba do gigante Insolente, que não tinha menos de 30 pés de altura. Em 1590, perto de Rouen, foi encontrado um esqueleto cuja cabeça suportava um alqueire de milho e tinha 19 pés de altura. O gigante Bacret tinha 22 pés de altura. Em 1623, perto do castelo em Delphine, foi encontrada uma tumba com 30 pés de comprimento, 16 pés de largura e 8 pés de altura, na qual estavam gravadas em uma lápide as palavras Kentoloukas Rex.
O esqueleto foi encontrado inteiro e media entre 25 pés de altura, 3 metros no ombro e 1,5 metro do externo até as costas. Mas a França não é o único país onde esqueletos gigantes foram desenterrados. Perto de Palermo, na Sicília, em 1516 foi encontrado o esqueleto de um gigante de 30 pés de altura. Perto de Magrino, na mesma ilha, em 1816 foi encontrado o esqueleto de um gigante de 30 pés, cuja cabeça tinha o tamanho de uma cabeça de porco e cada dente pesava 5 onças. Embora naquela época essas descobertas fossem divulgadas publicamente, quando os esqueletos descobertos foram levados a museus e instituições históricas respeitadas, eles desapareceram completamente e ninguém nunca mais falou sobre eles. Aqui está um mapa de todos os relatos de gigantes na América do Norte. É realmente surpreendente a quantidade deles. Quase todas as descobertas acabam no Instituto Smithsonian, e todos nós sabemos como eles são bons em encobrir grandes descobertas. Há também supostos relatos de que o Smithsonian comprou esqueletos gigantes escavados por cidadãos, que depois desapareceram e nunca mais se ouviu falar deles. O Smithsonian tinha até uma divisão especial para explorar montes antigos e supostos locais de sepultamento de gigantes. Uma descoberta famosa de um gigante que também foi descoberta pelo Smithsonian é o gigante de San Diego, de 1895, que era um gigante mumificado de 2,5 metros de altura. Havia até uma foto da múmia gigante, que foi exibida em muitos jornais. A múmia foi inspecionada por muitos cientistas. Após sua inspeção, o gigante de San Diego foi comprado pelo Smithsonian 13 anos depois, em 1908. Quando a múmia estava sendo exibida, o Smithsonian fez alguns testes e de repente descartou-a como uma farsa, dizendo que ela era feita de gelatina. O fato de ter levado tanto tempo e depois de gastar tanto dinheiro para adquiri-la, além do fato de ter sido cuidadosamente inspecionada por especialistas 13 anos antes, sugere que pode haver mais nessa história do que parece. Será que é apenas uma coincidência o fato de que absolutamente todas as culturas e religiões contam histórias de gigantes antigos que vagam pela Terra? A civilização suméria, que se diz ter começado aproximadamente em 6.000 anos antes de Cristo, fala de uma raça de gigantes que vagava pela Terra. Fala de uma raça de gigantes que governava os sumérios. E há muitas representações deles. Os registros sumérios falam de um rei gigante, chamado Gilgamesh, que governou por 126 anos. Ele é geralmente visto pelos estudiosos como uma figura histórica real, já que foram encontradas inscrições que confirmaram a existência de outras figuras associadas a ele. No Egito Antigo, há centenas de representações de gigantes, e os registros egípcios descrevem as antigas dinastias de faraós como sendo uma raça de gigantes altos, e centenas de sarcófagos gigantes também foram encontrados, mas as múmias que lá estavam já haviam sido saqueadas há muito tempo. Essa história em comum, com uma manchete, Gigantes Egípcios Pré-Históricos, foi relatada em vários jornais e leituras. Em 1881, quando o professor Timmerman estava explorando as ruínas de um antigo templo de Ísis às margens do Nilo, 16 milhas abaixo de Najar Jafar, ele abriu uma fileira de tumbas, nas quais alguma raça pré-histórica de gigantes havia sido enterrada. O menor esqueleto, de cerca de 60, que foram examinados durante o período em que Timmerman estava escavando em Najar Jafar, media 7 pés e 8 polegadas de comprimento, e o maior 11 pés e 1 polegada. Foram descobertas placas memoriais em grande número, mas não havia nenhum registro que sequer indicasse que elas eram em memória de homens de tamanho extraordinário. Acredita-se que as tumbas datam do ano de 1043 a.C. De acordo com o jornal alemão Bild, um empresário chamado Gregor Spohr tirou várias fotos de um dedo gigante mumificado em 1988.
O proprietário do dedo era um ladrão de túmulos aposentado que encontrou o dedo em um túmulo não revelado. O dedo tem quase 14 polegadas de comprimento e, se for genuíno, pertenceu a uma pessoa com altura estimada entre 15 e 16 pés. O proprietário do dedo tinha um certificado que comprovava a autenticidade do dedo, juntamente com uma imagem de raio-x. Mais tarde, quando Sporry voltou ao Egito para comprar o dedo, o proprietário havia desaparecido, deixando-nos apenas com as fotografias dessa descoberta. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, nos conta a história de uma antiga raça gigante chamada Nefelim. A história dos gigantes Nefilins é mais elaborada em outro manuscrito antigo, o livro de Enoque. Aparentemente, os vigilantes, que eram anjos caídos, cruzaram com as mulheres da terra e, como resultado, nasceram os gigantes Nefilins. Sabemos que esses manuscritos antigos descrevem o grande dilúvio, uma inundação maciça que, de acordo com dados científicos, realmente aconteceu. Se o dilúvio bíblico for real, os gigantes Nefilins também poderiam ser reais? As histórias sobre gigantes não param por aí. Todas as tribos nativas americanas contam sobre os tempos em que os gigantes costumavam governar a América do Norte, e houve guerras brutais entre os gigantes e os nativos americanos. As tribos tiveram de se unir contra um grupo de gigantes canibais de cabelos vermelhos e lutaram contra eles até a extinção. A existência de gigantes certamente poderia explicar algumas das enormes estruturas megalíticas ao redor do mundo, que até agora não tinham explicação de como eram movidas, como a Pedra do Sul em Baalbek, no Líbano, que pesa impressionantes 1.242 toneladas. No Monte Sharia, no sul da Sibéria, os pesquisadores encontraram uma parede absolutamente maciça de pedra de granito. Estima-se que algumas dessas gigantescas pedras de granito pesem mais de 3.000 toneladas, mais que o dobro do peso das pedras do Líbano. É interessante observar que o nome original da Stonehenge era Giant's Dance, ou Giant's Ring. Stonehenge é um nome saxão posterior que se traduz como as pedras suspensas. Os gigantes também fazem parte da mitologia celta, da mitologia grega e romana, hindus, budistas, nórdicos e até mesmo no folclore shintoísta japonês. De fato, há um vídeo incrível de um antigo desfile militar no Japão Imperial, no qual os japoneses exibem orgulhosamente esse enorme gigante e desfilam com ele ao lado dos soldados imperiais. Disse que esse gigante era o último membro de uma tribo de gigantes chamada Shasha, que vivia em uma ilha com o nome de Ahashima. Também há muitos relatos históricos de gigantes. Flávio Joséfo, um estudioso e historiador judeu do primeiro século, escreveu o seguinte: por essa razão, eles mudaram seu acampamento para Hebrom, e depois de tomá-la, mataram todos os seus habitantes. Até então, restava a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e semblantes tão diferentes dos outros homens que eram surpreendentes à vista e terríveis ao ouvido. Os ossos desses homens ainda são exibidos até hoje, diferentes de qualquer relação verossímil com outros homens. Durante os anos 1500, quando os navegadores espanhóis estavam explorando a costa das Américas, avistamentos de gigantes vivos também foram citados. 3 capitães de navios espanhóis relataram esses nativos mais altos do que a média em suas expedições à América, assim como Sir Francis Drake, capitão John Smith e várias outras testemunhas oculares notáveis. Isto é o que o capitão John Smith escreveu sobre eles. Os Saskatchewans são um povo gigantesco. Eles mediram a panturrilha da maior perna de um homem e descobriram que ele tinha cerca de 3/4 de uma jarda, e todo o resto de seus membros estava em proporção.
Em 1519, o explorador espanhol Alonso Álvares de Pineda estava mapeando o litoral da costa do Golfo, marcando os vários rios, baias, pontos de referência e possíveis portos. Não muito longe de onde o rio deságua no Golfo do México, ele encontrou uma grande cidade e perto dela cerca de 40 aldeias nativas. Ele descreve que viu muitos gigantes vivendo nessa aldeia e, curiosamente, uma raça de pequenos pigmeus também vivia lá. Pineda descreveu as tribos que se estabeleceram perto do rio Mississippi como uma raça de gigantes de 10 a 11 palmos de altura e uma raça de pigmeus com apenas 5 ou 6 palmos de altura. Talvez a história mais intrigante e amplamente conhecida de gigantes reais na era da exploração tenha começado com um relato sobre ninguém menos que o grande explorador português Fernão de Magalhães. Entre os anos de 1519 e 1522, Magalhães embarcou em sua viagem mais famosa, uma ousada expedição em busca de uma boa rota para as Ilhas Maluku, nas Índias Orientais, que acabaria resultando na primeira circunnavegação bem-sucedida do globo. Magalhães recebeu o comando de 5 navios. Em uma etapa de sua viagem, os levou a atravessar o vasto oceano, até a longínqua terra da Patagônia, no extremo sul da América do Sul. Foi lá que a expedição se deparou com uma visão bastante desconcertante. Aqui está um trecho do diário do cronista oficial de Magalhães. Saindo desse lugar, finalmente chegamos a 49 graus e meio em direção ao Polo Antártico. Como era inverno, os navios entraram em um porto seguro para passar o inverno. Passamos 2 meses naquele lugar sem ver ninguém. Um dia, de repente, vimos um homem nu, de estatura gigantesca, na margem do ponto, dançando, cantando e jogando poeira em sua cabeça. O capitão General Magalhães enviou um de nossos homens até o gigante, para que ele realizasse as mesmas ações em sinal de paz. Feito isso, os homens conduziram o gigante até uma ilhota e o levaram à presença do capitão-geral. Quando o gigante estava na presença do capitão-geral e na nossa, ele ficou muito maravilhado e fez sinais com o dedo levantando para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que chegávamos apenas até sua cintura e era bem proporcionado. É importante observar que a narrativa acima foi extraída do diário do cronista oficial da viagem de descoberta de Magalhães. Essa é a única pessoa acima de todas as outras que tem a tarefa de registrar e manter os registros mais preciosos de eventos e atividades, sejam elas exóticas ou mundanas. Essa pessoa não é responsável apenas perante o comandante da viagem, mas também perante o rei e o país, por seus relatos de testemunhas oculares como um testemunho completo, preciso e exato dos eventos que ocorreram durante a viagem. Com base apenas em sua posição e responsabilidades, seu testemunho ocular em primeira mão sobre os encontros com os gigantes deve ser considerado como informação factual, por uma testemunha incontestável. Fazer o contrário é trivializar a importância da responsabilidade fundamental dos cronistas. Anos depois, em 1539, houve também um relato de Hernando de Soto, outro explorador que ficou cara a cara com vários gigantes durante suas aventuras pela parte sudeste do que hoje são os Estados Unidos. De Soto havia partido da baía de Tampa, na Flórida, com um contingente de centenas de homens e, durante seu trajeto, eles supostamente se deparavam com tribos de nativos governadas por gigantes. Uma delas era o chefe Tuscaloosa, que foi encontrado no oeste do Alabama, e diziam ser um homem gigantesco e corpulento, que se elevava sobre todos os outros. Há também os relatos do conquistador e explorador espanhol, Hernando de Alarcón, que está tentando encontrar um rio para transportar suprimentos para as tropas espanholas ao longo das costas da Califórnia e do México. Alarcón
acabaria subindo o rio Colorado até o Grand Canyon, e durante essa jornada, ele e seus homens supostamente se depararam com uma tribo de cerca de 200 guerreiros gigantes, com até 3 metros de altura. Os gigantes eram supostamente muito agressivos, mas Alarcón os apaziguou com presentes e outros sinais de paz. O conquistador Francisco Coronado também contou que encontrou tribos inteiras de gigantes durante sua busca pelo sudoeste, em busca do lendário El Dorado. Em alguns casos foram encontradas evidências físicas desses gigantes. Como supostamente foi o caso do conquistador Bernal Díaz del Castillo, que serviu sob o comando de Hernán Cortés durante a conquista espanhola do México. Nas páginas de seu registro detalhado da conquista e do subsequente colapso do Império Azteca, há um estranho relato de uma raça de gigantes que, segundo os índios da tribo Telescatec, teria habitado a região. O chefe da tribo forneceu os restos mortais desses gigantes misteriosos como prova, sobre os quais Castillo escreveria. Eles disseram que seus ancestrais haviam contado a ele que homens e mulheres muito altos com ossos enormes já haviam habitado entre eles, mas, como eram pessoas muito ruins, com costumes perversos, eles lutaram contra eles e os mataram, e os que restaram morreram. E para nos mostrar como esses gigantes eram grandes, trouxeram-nos o osso da perna de um deles, que era muito grosso e da altura de um homem de tamanho normal. Era um osso da perna que ia do quadril até o joelho. Eu me medi com ele e ele era tão alto quanto eu, embora eu tenha uma altura razoável. Eles trouxeram pedaços de ossos do mesmo tipo, mas estavam todos podres e corroídos pelo solo. Ficamos todos atônitos com a visão desses ossos e tivemos a certeza de que devia haver gigantes naquela terra. Havia muitos relatos de gigantes reais encontrados nas Américas do Norte e do Sul, na era da exploração, e esses relatos desapareceram na história, para serem esquecidos em sua maior parte. Há algumas coisas, entretanto, que não podem ser esquecidas, pois estão literalmente escritas em pedra. Esse é o caso da pegada gigante da África do Sul. Essa é a pegada mais espetacular em rocha encontrada em qualquer lugar da Terra até o momento. No entanto, há muitas outras, como a pegada gigante de Pingyuan, mas nenhuma é tão bem formada e óbvia como a da África do Sul. Descoberta em 1931 por um fazendeiro chamado Stoffel Katze, enquanto caçava, ele continua sendo um dos locais mais controversos da arqueologia e da pesquisa geológica. A pegada tem cerca de 4 pés ou 1,3 metros de comprimento, o que sugere que a criatura que a deixou teria entre 24 e 27 pés, ou 7 a 8 metros de altura. A pegada é conhecida pelos habitantes locais como a pegada de Deus ou a pegada de Golias. E histórias de gigantes antigos são contadas em toda a região. Os céticos rejeitam a pegada gigante, afirmam que ela foi formada pela erosão natural. Entretanto, o professor Peter Wagner, da Universidade de Port Elizabeth, na África do Sul, disse que há uma possibilidade maior de que homenzinhos verdes tenham vindo do espaço e a tenham lambido com a língua do que serem criados pela erosão natural. A julgar por todas as descobertas listadas, juntamente com todos os relatos históricos que mencionamos, pode ser possível que os gigantes realmente tenham existido. Mas seria possível que em algum lugar remoto, uma espécie desses seres enigmáticos ainda esteja viva, escondida da humanidade? Não podemos terminar este vídeo sem mencionar o mais famoso encontro com um gigante, que não aconteceu nos tempos antigos, mas em 2002. Essa ocorrência, que ainda é secreta para o governo dos Estados Unidos, foi divulgada no popular programa de rádio Costa a Costa, depois que testemunhas do evento contaram suas histórias de forma anônima. Os fatos teriam ocorrido em 2002, nos desertos do Afeganistão, quando um esquadrão do exército dos Estados Unidos desapareceu.
Uma força-tarefa de operações especiais foi enviada para descobrir o que havia acontecido. Os soldados caminharam por uma trilha montanhosa e acidentada até chegar à entrada de uma grande caverna. Ao redor da clareira da caverna havia pedaços de equipamentos militares americanos quebrados e equipamentos espalhados com vestígios de sangue. A força-tarefa estava prestes a entrar na caverna para procurar os soldados desaparecidos, quando um humanoide de 13 pés de altura, ruivo e com 2 dentes surgiu e os atacou. De acordo com as testemunhas, o gigante perfurou um dos soldados com sua longa lança, matando-o na hora, antes que o restante do esquadrão pudesse derrubá-lo, atirando em seu rosto por 30 segundos seguidos. Quando o gigante estava morto, a força-tarefa entrou na caverna e encontrou os restos de ossos humanos, levando os militares a pensar que a criatura era canibal. Quando esse acidente chocante foi relatado ao quartel-general, o corpo do gigante foi embalado e carregado em um helicóptero e transferido para um local secreto nos Estados Unidos para estudo. O gigante pesava cerca de 500 quilos, conforme a estimativa da equipe que transportou o corpo do local de coleta para os Estados Unidos. O gigante usava uma lona ou couro de animal para proteger seus pés como uma espécie de mocassim. Se havia um gigante vivo escondido por tantos anos nas cavernas do Afeganistão sem ser descoberto, devemos supor que ele tenha se escondido em uma caverna. Devemos presumir que esse gigante não deve ser o único a viver neste planeta. Com certeza, deve haver outros em algum lugar por aí. Essa criatura misteriosa foi capturada por uma câmera no deserto de Portugal há alguns anos. Poderia ser outro gigante escondido da humanidade? Pensando em todas as descobertas secretas que existem por aí, deveríamos ter a sorte de saber que, há bilhões de anos, os dinossauros existiram. Se isso fosse mantido em segredo, quem realmente acreditaria que existiam criaturas com mais de 60 metros de altura? E se sabemos, de fato, que répteis gigantes, pássaros gigantes, peixes gigantes e plantas gigantes existiam na Terra, é tão difícil acreditar que humanoides gigantes também existiram e talvez ainda existam? Deixaremos a resposta para você e terminaremos este vídeo com esta incrível citação que diz: a verdade é mais estranha do que a ficção, mas ela é, porque a ficção é obrigada a se ater às possibilidades. A verdade não é. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir se você gostou do vídeo. Se você é novo no site, inscreva-se e clique no botão de notificação para não perder os vídeos incríveis que ainda estão por vir.